Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Conexão Empreendedora. Como vocês já sabem, à minha direita está ele, meu xará, Alessandro Oliveira. Olá, galera, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos. E hoje nosso convidado, bem aqui à minha frente, nosso convidado mais que especial é o idealizador do projeto, Denis Melo. Boa noite, Denis. Boa noite, Alessandro. Boa noite, Alessandro. Boa noite para quem está em casa nos assistindo ao vivo. Um prazer aqui falar com vocês. Espero contribuir de alguma forma com a minha história de vida. Não sei se tem muita expressão, mas eu vou tentar aqui transmitir alguma coisa, alguma experiência que eu passei aí nessa minha jornada. Opa, com certeza tem. Pessoal que está chegando agora na live, o nosso muito obrigado. Sejam bem-vindos a esta live. Curte, aproveita, pega o aviãozinho e compartilha com seus contatos. Hoje o Denis vai contar aqui um pouco da história de vida dele, um pouco da história de empreendedorismo. E para que vocês possam entender aí um pouquinho mais, vai ter que dar uma encurtada, né, Denis? Mas para a galera que está aí na live, você vai pegar ao vivo a história do sócio, tá, gente? O Denis chamou Deus para ser sócio dele no negócio. E ele vai ter que contar um pouco dessa história, como que foi, porque isso aí foi fora de série, né, Denis? Eu tive essa ousadia. Vamos aguardar aí para você contar. Pessoal, então vamos lá. Denis é o CEO do grupo, que ele vai divulgar hoje também o nome do grupo. Tem uma mudança de marca aí, né, Denis? Hoje vai ser divulgado em primeira mão. Verdade. Acho que é uma surpresa aí para quase todo mundo, né? A gente tá mudando a nossa marca. A empresa, graças a Deus, mesmo com todas as dificuldades, a gente vem crescendo nos últimos anos e a antiga marca não comportava mais o tamanho e para onde a gente quer ir, né? Então a gente decidiu aí alguns meses atrás fazer uma mudança de nome, um reposicionamento de marca. E a gente quer apresentar hoje para vocês um pouquinho só. Olha aí. Então, galera, hoje tem muito assunto, né, Xará? Exatamente isso. Tem muita coisa para falar. Muita coisa boa. Vamos ver. E aproveitando o gancho, a galera que está nos assistindo pode mandar perguntas aí no chat e aí o Denis vai respondendo também, né, Denis? Eu acho que... Manda lá, gente. Dependendo da pergunta, eu respondo, tá? Então, pessoal, sem mais delongas, Denis, quero pedir para você iniciar contando aí um pouquinho da sua história, contando para a galera que está nos assistindo quem é você, como que você veio parar nesse mundo dos negócios e principalmente nesse ramo de tecnologia. Até hoje eu não sei como que eu vim parar, rapaz, você acredita? Mas assim, ó, para quem não me conhece, eu sou cianortense, né? Como toda a minha família, nasci e me criei em Cianorte. Tenho 46 anos, esposo da dona Michele Soler e pai da dona Laura e Luísa Soler. A minha carreira, como é que eu posso explicar para vocês assim? Ela é muito rápida, meteórica assim. Costumo falar que as coisas foram acontecendo na minha vida de maneira muito rápida, né? Sou formado em administração de empresa. Fiz curso de design, a primeira turma de design de Cianorte eu participei quando o curso veio para cá. Foi uma mudança bem grande naquela época aqui na UEM. Eu participei, não consegui finalizar o curso, mas aprendi muitas coisas. Então eu também tenho um conhecimento na área de design. Mas o que me apaixona mesmo é o design e a programação de software. Lá nos meus 15, 16 anos eu comecei a aprender a programar num momento bem diferente do de agora, né? Hoje a tecnologia está super avançada e naquele tempo não, o computador era do tamanho dessa mesa aqui, ó. Era em COBOL. Era COBOL, era Clipper, os mais antigos vão lembrar do famoso Clipper, linguagem C, DBase. E eu comecei a programando nessas linguagens aí, lá em 1990 e alguma coisa. Caramba. Então foi onde eu realmente me apaixonei por essa área de tecnologia, de programação. E aí não coincidência, né? Anos mais tarde eu vim abrir a empresa que hoje é a Marquinet, que é de tecnologia.
Mas eu passei por muitos outros empregos, né? Trabalhei como empregado em vários outros empregos, principalmente no ramo gráfico. Eu gosto muito da parte de design, de edição, de criatividade, essa parte eu também gosto bastante. Trabalhei muito em gráficas, em empresas de etiquetas aqui em Cianorte. Então, assim, mas assim, desde 2003 que eu estou na Marknet mexendo com tecnologia. Então, já faz mais de 20 anos que eu estou nessa área de tecnologia. Legal, legal. Ô, Denis, aproveitando o gancho, você passou pela área de TI também ou não? Passei também. Passou também? Passei também nos lugares onde a gente acabava fazendo parte de desenho, tinha a parte de hardware, né? Aham. E aí, naquele tempo, não tinha essa divisão, né? Hoje já é mais dividido. Quem mexe com software, quem é o analista, quem é a parte de hardware, que é o TI. Antigamente, não. O cara fazia era de tudo. Então, era o menino que fazia de tudo. E é onde eu passava, eu sempre fui curioso, né? Uhum. Eu gostava de entender como as coisas funcionavam. E aí eu acabava mexendo com a parte de... Naquele tempo não era servidores igual agora, mas assim, a gente tinha um computador interno que fazia a distribuição das informações dentro das gráficas, principalmente que eu trabalhava. E aí a gente acabava mexendo em tudo, todas as partes. Legal, legal. Ô, Chá- Denis, por volta de. Você comentou ali para nós, por volta de 2003, mais ou menos, foi quando você iniciou na empresa Marknet. Sim. Conta um pouquinho para a galera que ainda não sabe, um pouquinho também dessa história dessa empresa, como que surgiu essa empresa, como que você foi parar nessa empresa. É, eu acho que eu vou voltar um pouquinho atrás, Alessandro. Eu vou contar do meu primeiro emprego, que eu acho que faz parte. Eu falar para vocês por que eu cheguei na Marknet depois, né? Perfeito. Sim. O meu primeiro emprego foi um dos primeiros empregos. O primeiro emprego eu trabalhei na Cocamar com 14 anos, 13 para 14 anos. Eu trabalhei como office boy, entregando jornal. Ali aprendi muitas coisas também. Mas o meu primeiro emprego mesmo, de carteira registrada, que eu tive realmente uma oportunidade muito grande, foi numa gráfica, a gráfica Igapó aqui de Cianorte, em que eu me candidatei à vaga sem saber, sem atender os requisitos básicos para poder entrar naquele emprego. Eu lembro que eu precisava saber desenhar num programa específico, acho que era no CorelDRAW naquela época, e eu não sabia nada. Aham. Mas mesmo assim me candidatei, fui fazer o teste e eu falei, não, o que eu preciso saber? Aí, não, eu preciso saber esse software aqui. E aí eu fui atrás. Em uma semana consegui aprender o software ali, pelo menos a parte mais básica. E fiz o teste e passei no teste, fui contratado. E aí eu me apaixonei por essa área de desenho, né? Essa área de ilustração dentro de determinados softwares, eu fiquei apaixonado na época. Já programava algumas coisinhas, mas a parte visual me chamou muito a atenção. E aí que eu faço o gancho com a Marknet, porque eu entrei na Marknet anos depois, aí já tinha passado aí mais de 10 anos, mas aí eu tinha uma experiência muito grande com a parte gráfica. E na Marknet, quando eu entrei em 2002, 2003, eu fui contratado para fazer os layouts dos sites de moda na época. Então eu já tinha uma experiência com edição de vídeo, de edição gráfica. E aí, por isso que eu fui contratado na época. A Marknet, naquela época, ela era de um antigo dono, né? Se eu não me engano, eram 2 sócios naquela época. E a Marknet fazia sites institucionais para as marcas de moda. E ela fazia para grandes empresas do Brasil. Não era só para Cianorte, ela atendia já outros estados, inclusive. E eu entrei nessa época, em 2002, era responsável, tinha eu e mais 2 ou 3 pessoas, não me lembro, não me recordo muito bem. A gente tinha a incumbência de desenvolver aí essa parte visual para grandes marcas, era uma baita de uma responsabilidade. Perfeito. E aí você ficou trabalhando por alguns anos, até que de repente surge uma oportunidade para você se tornar sócio da empresa. Como que foi isso? Eu trabalhei na Marknet, se eu não me engano aí, eu acho que mais uns 8 ou 9 anos como colaborador, né? Nunca, como eu costumo dizer também, eu sempre vesti muito a camisa da empresa.
Então, conforme foi se passando os tempos, eu fui pegando a confiança dos antigos donos e eles foram me dando mais responsabilidades, né? Então eu ia para São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, eu ia nesses lugares atender grandes clientes e isso foi me dando uma bagagem muito grande, né? E, e eu não tinha medo, não, eu enfrentava o negócio, porque assim, eu era menino, garoto, não tão jovem, mas jovem ainda, lá com seus 20 e poucos anos. E me colocavam essa responsabilidade e eu ia atrás, eu enfrentava. Eu ia lá, eu entrava no avião, pousava lá, falava com os donos e a gente desenvolvia as soluções sob medida para cada negócio que a gente ia atender. E aí passou-se aí esses 8, 9 anos e surgiu a oportunidade de comprar a Marquinet. De comprar, o antigo dono não queria mais. E eu, como era um dos funcionários mais antigos e já tinha experiência, porque eu tinha passado por praticamente todos os setores, conhecia todas as funções ali que cada colaborador fazia. E aí ele veio oferecer para mim, e na época a gente achou viável e até a gente comprar essa empresa e tocar até hoje. Legal. E aí você, quando comprou essa empresa, a partir daí você falou, pô, agora eu tô bonito, né? Agora eu sou dono do meu próprio nariz. Na realidade, foi bem na época, eu tinha casado em 2007, se eu não me engano. Eu acho que é isso, né, Michele? Casei em 2007, em 2010 ainda a gente estava naquele período de estabilidade, né? Buscando ainda ali no início do casamento, comprar nossa casa e etc. E surgiu essa oportunidade nesse período. E aí não tinha dinheiro para comprar. Sozinho não tinha dinheiro. Eu tinha o conhecimento, mas não tinha dinheiro para comprar. E aí eu me juntei a mais 2 sócios e conversamos, acertamos algumas coisas e aí a gente acabou comprando a empresa em 2010. Final de 2010, começo de 2011, acho que foi mais ou menos essa data aí. Que a gente comprou em 3 sócios daí. Legal. Foram anos assim, como é que eu falo? De grande aprendizado para mim. Quando eu comprei aquela ideia mesmo, pô, agora comprei, agora tô bonito, cara. Agora a empresa é minha, agora vou fazer acontecer, vou fazer do meu jeito. E aí tem os percalços que acontecem na vida de todo mundo, né? Não foi diferente na minha, mas foi um período de muito aprendizado mesmo. A sociedade, no início, né? A gente não tinha experiência como empreendedor nenhum. Né? Eu sabia fazer site, eu sabia atender o cliente, mas não sabia da parte de gestão, não sabia trabalhar com dinheiro, não sabia trabalhar com pessoas, principalmente. Eu sendo um colaborador, amigo de outro colaborador é uma coisa, mas depois que você passa a ser patrão, as coisas mudam de figura e aí você precisa de um jogo de cintura muito grande e foi uma das barreiras que a gente enfrentou no início. Tá? Entendi. E os teus sócios eram da área também ou não? Eles também faziam uma parte da Alessandro, tecnologia? não. Eles eram de outras áreas. Inclusive, tinha um negócio próprio, ele praticamente não ficava lá, mas participava ativamente. E o outro não, ficava comigo todo o tempo, mas ele também não tinha conhecimento do negócio em si, mas ele foi para a área financeira, administrativa, e ajudou bastante também. Mas é igual eu falei, tem aqueles percalços, né? A sociedade, eu falo que assim, sociedade é boa, desde que você tenha previamente alguns acordos que tem uma diretriz, caso aconteça alguma coisa ou deixe de ser feita alguma coisa, e aí essa diretriz ela é necessária. Hoje eu tenho essa visão, a gente vai amadurecendo e vendo alguns erros que a gente fez. E o principal erro na nossa sociedade foi isso, a gente não antever algumas coisas, não colocar em contrato algumas coisas, não sentar e discutir de maneira adulta e muito clara e transparente algumas coisas que eu aceitava, os outros sócios não aceitavam, né? Porque a gente também, quando a gente é novo, compra a empresa, acha que é mil maravilhas. E aí as outras pessoas pensam diferente de você. Exato. Eu penso diferente dos meus sócios, eles pensavam diferente de mim e tá tudo bem, não tem problema. Mas a gente precisaria ter colocado isso no papel ou discutido isso com muita antecedência para evitar qualquer tipo de problema, né?
E a gente vê muito isso, né, Denis? Assim, num primeiro momento você olha muito mais para a oportunidade do que para a parte organizacional, né? Exatamente, Alessandro. A gente fica deslumbrado na realidade, né? A gente vê que o negócio tem um potencial muito grande e aí você acaba deixando algumas coisas de lado muito importantes que você depois vai pagar o preço por não ter pensado naquilo. Exatamente. Perfeito. Ô, Denis, vamos aproveitar para a galera que está nos acompanhando, que vai ver o vídeo posteriormente. É, depois disso, você fez outras sociedades, né? Nós já temos essa informação. Você tem outros sócios, outros negócios. Atualmente, inclusive, tem Isso. outros E com sócios. certeza você aprendeu muito nessa trajetória. Sim. É possível você passar umas 3, 4, 5 dicas, talvez até desses pontos. Pô, o que eu preciso alinhar quando eu vou ter um sócio? Cara, apareceu a oportunidade, vou comprar um negócio de sociedade com mais uma ou duas pessoas. O que eu preciso deixar bem claro? Tem algumas coisas que eu aprendi. Principalmente as diferenças. As diferenças de pessoas, elas são necessárias. Então, assim, hoje eu tenho uma visão totalmente diferente. Antes eu achava que o sócio teria que combinar comigo em tudo. Olha só que loucura. E hoje não, eu já tenho uma visão totalmente diferente. Ele tem que ser bom naquilo que eu não sou bom. Então, se eu sou bom na criatividade, por exemplo, hoje eu iria buscar um sócio que é bom na parte de finanças, ou na parte de pessoas, ou na parte de gestão como um todo. Então, assim, o sócio é muito bem-vindo. Ele vem te complementar em áreas que você não é bom. E a gente não é bom em todas as áreas. Então eu vejo que a sociedade é muito sadia. Então, o primeiro aspecto é esse. Um outro aspecto que eu vejo que faz total diferença também é o momento de vida de cada um. Então, às vezes, eu estou já casado, estabilizado com a minha filha, em casa, já crescida, e eu vou trazer um sócio para a sociedade que ele está querendo casar ou está querendo namorar ainda, buscando a parceira ideal. Então, assim, são momentos de vidas diferentes que acabam interferindo no seu relacionamento, porque são visões de mundo diferentes. Porque na sexta-feira esse cara não vai querer trabalhar na parte da tarde. E eu vou querer trabalhar, inclusive, de sábado e domingo. E aí em algum momento você vai achar, pô, esse cara não trabalha igual eu. Aí começa aquela questão de desigualdade. E aí não vem da índole da pessoa, entendeu? É porque são momentos diferentes, cara. Por isso que eu falo, a boa conversa antecipada disso resolve esses problemas, entendeu? Então, um momento de vida diferente um outro fator que você tem que analisar antes de você trazer alguém para a sociedade, senão você vai ter problema. Uma outra parte aí, assim, é a índole, né? A honestidade, o caráter, aí você tem que ter muito alinhado também. Ele tem que pensar mais ou menos do mesmo jeito que você, porque daí se for muito diferente também, vai te causar problemas lá na frente e a sociedade tende a se acabar de maneira muito traumática, inclusive. Perfeito, perfeito. Fala, Xará. Esses pontos que você levantou, ele é de suma importância. Mas nos dias atuais, Denis, onde nós vivemos o capitalismo, o auge do capitalismo, vamos pensar assim, as pessoas elas pensam muito mais na parte financeira do que às vezes em pessoas, enfim. Isso se torna mais difícil nos dias atuais, né? Se torna, Alessandro, é bem complexo assim, né? As pessoas colocam o dinheiro acima de tudo, né? Uhum. E aí você acaba confundindo muita coisa. O dinheiro, se você for escolher um só pelo poder aquisitivo dele ou pelo poder que ele tem de investimento dentro da sua empresa, eu te garanto que 90% das escolhas vão ser errôneas. Você tem que estar alinhado com o investidor, seja ele, mesmo que ele não vai ficar ali dentro da sua empresa, mas ele precisa trazer, além do dinheiro, ele precisa te trazer oportunidades, ele precisa te trazer experiências, ele precisa te trazer, igual eu comentei anteriormente, um outro canal que você não tenha. Porque só o dinheiro é muito fácil, né? Só o Exato. dinheiro, para quem tem dinheiro, é muito fácil. E aí ele vai te cobrar e principalmente ele vai te tirar a liberdade. Porque geralmente o cara que tem dinheiro, ele vai querer colocar lá, sei lá, 1 milhão, 2 milhões na sua empresa e ele vai se achar dono não só da sua empresa, mas dono da sua vida. E eu já tive recentemente algumas propostas que para mim ficou claro isso.
que a pessoa ele quer investir, mas ele quer mandar na sua vida. E aí a gente tem que ter o discernimento de falar, não, aqui o dinheiro é bem-vindo, mas tem outras coisas que você precisa agregar para fazer parte da sociedade junto comigo. Existe uma analogia, digamos assim. Fato é que algumas coisas têm valor, outras coisas têm preço. Exato. Aquilo que tem preço, você pode negociar, você pode sentar com o cara, ouvir uma proposta e bater um martelo. O que tem valor não está à venda. Né? O Exatamente. que tem valor é algo que precisa ser conquistado. Então, aí a gente entra nisso daí. É a vida, é a família, é o tempo. Tempo não é uma das coisas que ninguém consegue comprar, né? Não tem. Infelizmente, não é possível. E aí, quando você entra nisso, Denis, é muito perceptível isso, mas eu gostaria que você falasse para o pessoal que está nos assistindo a respeito desses valores que você carrega consigo. Se você puder compartilhar um pouquinho, quais são seus valores, o que te move hoje, o que você entende que é o seu propósito aqui? Cara, propósito de novo, você tá falando, né? Cara, são perguntas difíceis, assim, mas assim, meus valores, né? Eu sou o caçula de 12 irmãos. Um time de futebol. É um time de futebol, mais um reserva. E eu sou bem caçula mesmo. Aquele caçula que o irmão mais novo tem 10 anos a mais. Caramba. Então eu tô com 46, vou entregar a idade do meu irmão mais novo, Davi Barbosa Melo. Procura ele no Insta aí. Ele tem 56. Vou entregar a idade dele. Então eu sou bem caçula. Eu sou meus irmãos são de uma geração bem diferente da minha, né? Mas eu sou muito grato pela família que eu nasci. Não poderia ter nascido numa família diferente, né? Meus pais, com todas as dificuldades que tinham naquela época, criou todos os irmãos de forma muito, muito igualitária, né? Prezando muito pela família. Então, um dos valores que eu mais aprendi durante toda a minha infância, agora como adulto, tento repassar para a minha família hoje, que são as minhas filhas e a minha esposa, né? É que a família vem em primeiro lugar. A gente, para vocês terem uma noção, nós somos em 12 irmãos. Meus pais, infelizmente, já faleceram, não estão mais com a gente. Mas se você for somar esposas, sobrinhos e outros, a nossa família é gigantesca. E pasmem, assim, a gente praticamente quase todos os finais de semana ou quase todos os meses, a gente, pelo menos, a gente fala um oi um pro outro, entendeu? Legal. A gente se vê pessoalmente. Então, um dos valores, assim, Alessandro, que eu mais levo na minha vida é que a família em primeiro lugar, a honestidade, o caráter, ser justo com as pessoas. Isso vem do meu berço, eu não consigo abrir mão. A gente aqui, acho que nos colaboradores aqui da Marquinet, eles podem reclamar de tudo de mim aí, menos de ser uma pessoa injusta, eu acredito, sabe? Eu acho que se vocês forem falar aqui com cada colaborador nosso, eu acho que eles vão falar isso de mim, que pelo menos eu tento ser o mais justo, o mais honesto, o mais transparente possível, e isso vem da minha criação, do meu berço. Herdei isso dos meus pais, herdei isso dos meus irmãos, né? Hoje, quando eu olho para trás assim da minha formação, eu vejo por que eu sou assim, né? Por que eu sou desse jeito? Às vezes eu faço algumas perguntas meio doidas na minha cabeça, assim, né? Mas eu vejo um pedacinho de cada irmão em mim, cara. A paciência de um, o brincalhão de outro, a espiritualidade de um. E aí a gente vai pincelando assim, cara, é impressionante. E dá uma outra entrevista isso daí, porque eu pego um pedacinho de cada um que formou o meu caráter, formou a pessoa que eu sou hoje. Sou muito grato realmente a Deus pela família que eu tenho. Legal. Você tocou num assunto, você falou de espiritualidade. Qual a importância da fé na vida do Denis? Rapaz, a fé. Se não fosse a fé. A fé já começou quando eu nasci, quando eu fui nascer. Eu não sei se vocês têm aí alguma coisa para falar do meu nascimento. Conta. Mas para quem não sabe, a minha mãe, com 47 anos, teve essa belezura aqui. Denis Belo. Denis Belo. Com 47 anos, a minha mãe
chega na minha irmã mais velha, que tá ali nos bastidores ali, e fala, filha, eu acho que eu tô com algum problema, minha barriga tá crescendo demais. E isso, gente, foi lá em 1977, há 46 anos atrás. A tecnologia não era nada disso, não tínhamos internet, não tínhamos nada. E aí a minha irmã, sempre muito próxima da minha mãe, falou, não, mãe, vamos levar a senhora no médico, né? E levou no médico e o médico fez os exames. Aquele tempo era bem mais simples que hoje. Fazer um ultrassom não era tão simples como hoje, né? Que você consegue ali com facilidade. E aí o médico deu o diagnóstico. Falou que a minha mãe estava com um tumor gigantesco na barriga. Caramba. E aí chega em casa avisando todo mundo, os meus irmãos, falam, olha, a mãe está com tumor, vai ter que fazer uma cirurgia, e etc, etc, etc. Aí foi aquela bagunça em casa, né? E realmente o médico marcou a cirurgia. Marcou a cirurgia para dias depois, né? E realmente minha mãe foi à mesa de cirurgia, os médicos da época fizeram todo o procedimento, abriram a barriga da minha mãe. Só que quando abriram, tiveram uma surpresa que Deus queria fazer para minha mãe e eles queriam interromper sem saber, né? E quando abriram a barriga da minha mãe, eu estava lá. Achou o Denis. Achou o Denis, eles O tumor tinha nome. O tumor tinha nome, tamanho, peso. E diz a minhas irmãs que eu era bonitinho, não sei. Mas foi desse jeito, cara. Operaram a minha mãe. Eu acho que ela estava com 3, 4 meses. Eu já era um feto realmente formado. E aí eles fecharam a barriga da minha mãe, chamou toda a família, pediram desculpas, fizeram todo o pré-natal ali, deram muita atenção na minha mãe, mas a minha mãe sofreu muito, porque naquela época eles cortaram a barriga da minha mãe na vertical, se eu não me engano. E aí vocês imaginam, conforme o feto vai crescendo, a barriga vai crescendo e os pontos vão se abrindo. Então você imagina como foi a dificuldade da minha mãe. E aí a minha história de fé começa por aí, porque já não era para eu ter nascido, né? Porque Já é na um mesa milagre. de cirurgia já veio um milagre aí, um propósito de Deus na minha vida, que eu tinha que nascer de um jeito ou de outro. E realmente estou aqui para contar a história que eu nasci. Meu Deus. Legal. E sobre o propósito que você fala, Alessandro, é difícil a gente falar de propósito, porque hoje a pessoa fala, o meu propósito é ajudar gente, é abrir uma empresa, é fazer... Cada um tem um propósito. Se eu falar para você que 100% eu estou certo do meu propósito, estou mentindo para você, porque eu acho que o propósito muda conforme o passar da vida ali, você vai tendo algumas coisas diferentes do que você pensa, sabe? Sou meio maluco nesses pensamentos meu aí. Mas eu sei assim, cara, que eu estou aqui na Terra, um dos propósitos é falar de Deus. E inclusive por isso do podcast, né? Que eu sonhei esse podcast, compartilhei com vocês abraçaram a causa por mim. Então, um dos propósitos eu tenho certeza que é para estar aqui para o reino do Senhor, está falando dos milagres, está falando da vida dele, está falando da palavra dele. O podcast, como eu falei, não tem nada a ver com os meus negócios tradicionais. É uma coisa que queima no meu coração desde o ano passado de falar dessa maneira, de trazer pessoas que possam contribuir também com a gente, falando também de como Deus transforma a vida das pessoas, seja pela empresa, ou seja, pelos milagres que ele vem fazendo, como ele fazia no tempo da Bíblia, no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Ele ainda continua fazendo, só que a gente não observa tanto, a gente não dá tanto espaço para ele se revelar para a gente, né? Então, por isso que me incomodou essa situação e eu falei, não, meu propósito é esse, cara. Eu vim para a Terra para ser um soldadinho de Deus, porque foi ele que me criou, ele que me mandou, ele que fez eu nascer, ele me segurou na barriga da minha mãe e não foi à toa. Eu preciso retribuir de alguma maneira. Perfeito. Ô, Denis, e em meio a tudo isso, é óbvio que a vida é agitada, né? É nada, Bastante. é simples. A gente imagina, e hoje, até hoje, você vai soltar aí umas novidades para a galera a respeito de algumas marcas da empresa. E assim, diante de tudo isso, como que você faz para dar aquela descarregada, para dar aquela relaxada? O que você gosta de fazer? Você consegue
tirar Não, umas horas vagas, tirar uma horinha para você, para se distrair, se divertir? eu não consigo muito, vou ser bem sincero. Minha cabeça é um turbilhão de pensamentos. Eu sou muito criativo, eu me considero muito criativo. E mesmo quando eu estou em casa, a minha cabeça fica pensando várias coisas, assim, sabe? Mas a gente tenta fazer, separar alguns minutos pra gente, principalmente final de semana, e quando a gente vai pra chácara, tanto da minha irmã como do meu sogro, final de semana é praticamente sagrado a gente passar pelo menos um pedacinho da tarde, um pedacinho do dia juntos nesses lugares mais retirados, longe de tecnologia. Se bem que a gente leva internet, não tem jeito, né? Mas eu tento fazer isso, Alessandro. Tento estar em contato com a natureza, contato com outras coisas que não seja tecnologia, porque senão a gente fica completamente bitolado da cabeça, sabe? A tecnologia avança muito, a gente precisa estar muito antenado. Eu leio muito durante a semana. E se você não der uma acalmada, não der um descanso, principalmente à noite, você acaba ficando completamente bitolado, perde foco, né? Uhum. E aí você não consegue realmente planejar, produzir nada durante o restante do mês, do ano que seja. Acaba ficando doente, né, também, né? Se você não para poder dar um descanso Para a pro mente, né? corpo, pra mente, né? Acaba ficando Exatamente. doente, né? E Exato. aí não produz o que deveria produzir, né? É, a gente não. Existe um termo hoje, talvez você já, acredito que vocês já ouviram, o pessoal que está na live nos assistindo, pode ser que tenha ouvido também, que é chamado de obesidade intelectual, né? Exatamente. A gente é bombardeado por informações o tempo todo, né? Você ficar com o celular na mão aí, vai começar a bipar mensagens para tudo que é lado. E aí você acaba tendo informações até desnecessárias, né? Não precisa trazer para dentro da sua memória, dentro da sua cabeça, porque não vai te levar a nada. Perfeito. E para essa galera que está empreendendo, olha só, o Gustavo, Gustavo, galera, é um parceiro nosso. O Gustavo tá aí na live nos acompanhando. Abraço, Gustavo. Amanhã, inclusive, temos reunião. Te Vê, esperamos aqui, viu, Gustavo? vê se aparece, hein, Gustavo? Ô, Denis, para essa galera que está empreendendo, que está começando, que está sonhando com o seu negócio, que está buscando um sócio, que dica que você daria para quem está começando agora? Por onde seguir, que caminho, o que buscar? Algum curso, buscar uma empresa para auxiliar? Para empreender, você fala. Acho que uma dica que eu dou é buscar um sócio. Igual eu falo, a sociedade não é ruim desde que seja muito bem conversada, muito bem documentada, muito bem ajustada, e procurar um sócio que vem complementar as ações que você não é bom, né? Então, se você é bom na parte criativa, procure um sócio na parte de gestão financeira, por exemplo. Porque hoje você tocar uma empresa no Brasil é desafiador. Você tem que saber Você tem que saber de tudo, na realidade. Tem que saber gerir pessoas, tem que saber parte financeira. Você tem que saber um pouco de tudo, né, do geral, e você precisa focar em algumas áreas que você realmente é bom, que você tem um perfil para aquilo, né? E buscar um sócio não é ruim, um investidor não é ruim, desde que você tenha essa você busque nele coisas que você não tem. O Sebrae, eu indico. O Sebrae é uma instituição muito boa, tem muitos cursos lá dentro que podem te auxiliar para abrir uma empresa de maneira legal e correta de você fazer isso, né, de constituir uma empresa. O Sebrae ele é um parceiro muito bom, tem várias consultorias, eu indico. Aqui em Cianorte, inclusive, tem a Casa do Empreendedor, eu não sei onde eles estão agora. Depois a gente pode pegar o endereço e colocar depois na live aí, ou no vídeo depois. Mas a Casa do Empreendedor é um ponto de apoio muito importante, viu, Alessandro? Eu recomendo também, quem for abrir uma empresa, não começar do nada, cara. Você precisa saber que você vai precisar de dinheiro, você precisa ter uma noção de plano de negócio, que as pessoas não vão atrás. Eles querem replicar, abrir uma sorveteria lá em Campo Mourão que faz sorvete de iogurte. Vou abrir aqui em Cianorte. Porque lá está vendendo 100 mil por mês, aqui eu vou abrir também. E não é assim, é diferente. Públicos diferentes. Então você precisa de um plano de negócio, saber onde vai o dinheiro, saber como você vai obter esse dinheiro. Então tem
muitos detalhes que você precisa realmente de um profissional para poder ajudar você, principalmente no início da empresa ali, é primordial. Você precisa de auxílio, realmente. Para que aquele grande sonho, aquela grande desejo não se torne um pesadelo, né? Não se torne um pesadelo. E acho que tem uma média, se eu não me engano, do próprio Sebrae, uma pesquisa que as empresas não duram 5 anos. Exato. Realmente é desafiador ser empresário no Brasil. Aproveitando o gancho, Denis, você comentou a respeito de você buscar esse empreendedor buscar um sócio, né? Até para que ele consiga ter tempo, ter estratégias, enfim, né? Exatamente. Mas eu vou um pouquinho mais além. O que você diria para esse empreendedor que encontrou um sócio, ele tem um bom planejamento, mas às vezes ele esquece que a empresa ela não dá retorno no dia seguinte? Qual é o direcionamento? A empresa precisa de um time, né? Precisa de muita estratégia, na realidade, para uma empresa começar a te dar retorno, né? Uhum. Inclusive, existe uma frase, não sei qual autor que disse que empresa rica, dono pobre. Então, uma das coisas que os empresários de primeira viagem aí tem muita dificuldade é que a empresa primeiro precisa enriquecer. Você precisa realmente deixar essa empresa ganhar corpo, fazer caixa, ter um branding grande, um branding de marca legal, para que depois você consiga ter uma vida de dono de empresa mais sossegada, né? Uhum. E a gente vê ao contrário hoje. A gente vê a empresa crescendo e a maioria dos donos vão lá e mete a mão no caixa da empresa, mistura finanças pessoais com empresariais e acaba matando, às vezes, bons negócios, excelentes negócios que estão rentabilizando por falta dessa noção. A empresa precisa de um tempo para ela poder realmente gerar um caixa saudável, se manter no mercado, para que depois você consiga tirar dela os seus lucros e aí crescer o seu CPF, né? Porque assim, a empresa ela tem um CNPJ dela, ela tem que estar independente do CPF do dono. E hoje eu posso falar para você, eu conheço muitos empresários que o CPF está maior do que o da empresa. E aí a conta não fecha no final, não tem como. Não faz sentido, na realidade, Alessandro. Entendi, legal. Perfeito. Denis, fala uma coisa aqui pra gente, falando desse momento momento econômico, né, momento financeiro, como a gente entrou no assunto aí de algumas empresas que fecham. Quais são os principais desafios na sua área? Que você tem passado, que você tem visto, as tendências, o que você acha que a gente está aí já no segundo semestre do ano, né? Então, o que você acha que tem daqui para frente? Só Deus sabe. Só tem certezas. Na realidade, assim, no meu ramo, né? No nosso ramo de tecnologia que a gente mexe aqui, um dos desafios é você acompanhar, né? Você acompanhar a evolução constante da tecnologia. Tá uma loucura, cada dia surgem ferramentas, tecnologia diferente, inteligências artificiais, surge 1 milhão de coisas a cada dia. Então, assim, uma das dificuldades que a gente tem é você acompanhar isso e trazer para a realidade de uma empresa que às vezes está aqui em Cianorte passando por dificuldade, entendeu? Porque você vê tendência, inteligência artificial rodando lá na Europa é uma situação. Agora, quando você vai trazer essa tecnologia para uma cidade igual a de Cianorte, interior do Paraná, com uma empresa familiar, aqui é uma outra realidade. Então, você tem que ter uma interpretação de mercado, você tem que estudar um pouco para saber como você pode colocar essa tecnologia a favor daquela empresa e que seja rentável para você, entendeu? Então é um desafio. Esse é um desafio que eu passo todos os dias aqui para a gente tentar adaptar os nossos produtos, criar produtos novos que realmente não só gere caixa para a empresa, mas que faz sentido para o cliente usar, que vai trazer benefício para ele, entendeu? Então isso é uma dificuldade muito grande. Quando a gente parte para a parte econômica do Brasil, realmente a gente está num momento bem delicado, Alessandro, porque a gente viu aí recentemente, há 12 dias seguidos, a Bolsa de Valores vem com quedas expressivas. A gente vê que o varejo retraiu aí alguns percentuais. E assim,
eu não vejo realmente, assim, sendo realista, eu não vejo uma reação do mercado a curto prazo. A gente vai precisar esperar ainda alguns anos aí para a economia reaquecer novamente, para baixar a taxa de juros e alguma coisa para que as indústrias comecem realmente a investir de novo em tecnologia, em mão de obra qualificada, etc. Então, eu ainda vejo que vai ainda algum tempinho aí para a economia reaquecer na realidade, né? Perfeito. E agora Mas assim, Alessandro, a gente não pode ficar parado, né? Exato. Os empresários que estão aí me escutando, a gente não pode esperar a economia aquecer, porque sempre vai ter crise, sempre vai ter dificuldade, sempre não vai ter dinheiro, sempre vai mudar governo, ou seja, de direita, esquerda, centro. A gente não pode ficar esperando nada desses caras, a gente tem que fazer a diferença dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa, se reinventando, estudando muito, porque se você ficar parado, aí a sua empresa está fadada ao fracasso realmente. Tem que ser mais estratégico do que nunca e mais inovador do que nunca, né? Exatamente, exatamente. A estratégia faz parte, sempre fez parte das empresas, né? Mas hoje eu vejo que é melhor você perder 6 meses planejando, fazendo uma estratégia, do que você fazer em um mês e ter que, daqui a um ano, ter que fazer um replanejamento todo, mas aí já foi dinheiro, já foi esforço, já foi tudo. E talvez você perde até o time do seu negócio. E o brasileiro é especialista nisso, né? Se reinventar, em passar pelas crises, né? Exatamente. E com base nisso, Denis, até um assunto que eu quero abrir até para a galera que está aí perguntar. Em meio a tudo isso, tem as dificuldades, a economia que oscila, o ramo do varejo, que é dos ramos, um dos principais ramos que a empresa atende. E aí você vem e começa a trazer umas marcas novas, uns produtos novos, a empresa vai ter uma mudança aí. Fala um pouquinho, não fala muito não, fala um pouquinho. Quais são esses produtos, pelo menos os 3 ou 4 principais produtos? E essa mudança, o que vai acontecer com a empresa? Dá um spoiler para a galera que está nos assistindo. Eu nem sei direito como é que vai virar a empresa. Mas na realidade, como eu comecei a falar no início, né? A empresa, a Marknet, já tem 22 anos de mercado. E a gente começou fazendo desenvolvimento de site. Era isso que a gente era bom. Atendemos várias marcas grandes e conhecidas do Brasil inteiro. Mas passou um tempo, não era suficiente. E aí a gente começou a fazer... Uma das primeiras plataformas de e-commerce do Brasil foi a Marknet que desenvolveu. Principalmente para o atacado, B2B. Um dos primeiros clientes que a gente teve foi a Brascol, lá de São Paulo. Uma marca grande, uma empresa grande de infanto-juvenil, e a gente desenvolveu o e-commerce deles. Isso foi lá em 2004, 2005, se eu não me engano. Então a gente começou com o site, depois partiu para a parte de e-commerce, né, de loja virtual, tanto no atacado como no varejo. E a gente vem evoluindo, vem inventando produtos conforme o decorrer do tempo. Em 2011 lançamos o M-Force, que é um sistema para representante comercial, né? Hoje também, graças a Deus, a gente atende o Brasil inteiro. Temos grandes marcas aí no nosso portfólio de clientes. Hoje eu arrisco a dizer que o M-Force é um dos principais produtos para representante comercial do mercado. Nós somos muito bons naquilo que a gente faz. Vários representantes utilizam nossos sistemas, indicam o nosso sistema de representante, de tão robusto que ele é, de tantas informações estratégicas que ele fornece, tanto para o representante como para o gerente comercial. Então, é um produto que a gente lançou lá em 2010, 2011, ele já tem vários anos de mercado, isso nos deu um know-how muito grande, né? Só que a gente não, com vontade de crescer, com vontade de inovar, e aí a gente foi inventando outros produtos, né? E aí a gente chegou em 2023, hoje a gente tem mais ou menos 14 produtos no nosso portfólio, né? São de áreas diferentes, funções diferentes, né? Públicos diferentes, mercados diferentes. E aí a Marknet acabou ficando pequena. A marca Marknet já não conseguia mais abranger todo esse conceito dessa conectividade entre os produtos, dessa integração que a gente tem em todos os produtos.
E aí veio a ideia da gente lançar o grupo. Então a empresa vai Vai, mudar de nome. vai mudar de nome. Mudar de nome, alguns conceitos também a gente quer mudar gradativamente, né? Mas a partir já de hoje, na realidade, a Marknet vai passar a se chamar Grupo DBM, de tecnologia. Olha aí. Oh, E por que grupo DBM? Explica pra galera aí. DBM é até uma homenagem à minha família, né? Porque lá de casa nós somos 12 irmãos e todos começam com D, B e M. Mas voltando para a Marknet, é de Denis Barbosa Melo, e aí a gente fez essa junção, ficando o Grupo DBM de tecnologia, que vai nos dar algumas possibilidades, né? A gente vai acrescentar aí todos os produtos abaixo desse grupo, unificando a marca, melhorando a nossa comunicação com o cliente, então vai ficar muito mais fácil essa gestão de marca aí para a gente centralizar agora a partir de amanhã já, das próximas semanas, o grupo DBM. é um reposicionamento, então, da marca. É um reposicionamento, exatamente. Inclusive o podcast que nós estamos fazendo aqui, o podcast Conexão Empreendedora, ele vai entrar como uma empresa associada do grupo DBM. Então ali vai ficar muito mais fácil a nossa comunicação a partir de agora. Legal. Perfeito. Ô, Denis, e dentro do grupo DBM, atualmente, vamos falar então de hoje para trás, Uhum. você tinha algumas marcas, alguns produtos. Isso. Agora, como um grupo, você passa a ter algumas dessas marcas se tornam empresas, então. Exatamente. Qual que seriam as principais marcas assim que vão estar ligadas ao grupo? Eu vou falar algumas, né, que já estão no mercado, já estão já há algum tempo no mercado, e tem outras que a gente vai lançar aí nos próximos meses. Mas o M-Commerce, né, que é o nosso carro-chefe hoje, o nosso produto de e-commerce, tanto B2C como B2B, ele vai ser uma empresa à parte, né? Já está caminhando com as suas próprias pernas. O M-Force, como eu disse anteriormente, é um sistema para representante comercial. Ele também vai ter uma empresa só para ele. A gente vai lançar agora, nos próximos dias, um produto que a gente está com uma expectativa bem grande, que é o Z-Shop, né? Está sendo elaborado, já está na parte de finalização, de testes, etc. Também é uma empresa separada. A gente tem o Portal Facilita, né? Que a gente lançou esse produto já, ele está em teste há mais de um ano, né, Alessandro? A gente tá validando bastante. É um produto que dá um benefício grande para o nosso cliente, né? Ele vem complementar, na realidade, os nossos clientes que têm o M-Force, que é o produto de representação comercial. Ele pode ser vendido separadamente, mas quem tem o nosso produto de representação, ele vem complementar ainda mais, né? Então ele vai ficar abaixo do grupo DBM. E eu acho que de cabeça era isso. Eu não lembro mais de alguns produtos que a gente vai lançar agora com essa virada de marca. A gente vai lançar gradativamente. Então a gente vai avisar o pessoal que segue a gente nas redes sociais aí, que nos próximos dias a gente vai colocando ali as marcas, os produtos, explicando realmente o que cada produto faz em detalhes para que fique claro para todo mundo o que a gente tem no nosso portfólio. Perfeito. Ô, Denis, pelo que eu entendi, então, a ideia de reposicionamento, e aí você falando dos produtos, né? Você falou ao total 14, né? São 14 no total. Legal. Então, pelo que eu entendi, a ideia é você ter um ecossistema para poder atender o teu cliente. Exatamente. Dentro desses 14 produtos, né? Vários deles são relacionados, né? Vários deles são interligados, né? Como eu disse há pouco, o M-Force e o Portal Facilita, eles trabalham em conjunto. Podem trabalhar separadamente, mas eles juntos, eles criam um valor muito maior para o cliente, né? Então, e tem outros que são realmente mais exclusivos, né? A gente tem um desenvolvimento de um produto para prefeituras, que a gente quer expandir hoje para o Brasil inteiro. A gente tem um outro produto para gastronomia, a gente tem produto para o RH, então a gente tem outras vertentes que eles também vão trabalhar interligados e outros vão trabalhar um pouco mais numa função mais específica dentro da indústria ou do varejo que a gente quer colocar. Entendi, legal.
Denis, com tudo isso, assim, é muito claro que tudo isso que você está nos falando, está nos contando, requer uma dedicação muito grande. Um investimento não só de valor, de tempo, mas um investimento financeiro também, né? Os dois. Exatamente. E como que você lida com tudo isso? Porque assim, a pressão é grande, né? Hoje o grupo Marquinet, ele possui aí uma quantidade significativa de colaboradores, de pessoas que estão ligadas diretamente e outras indiretamente à empresa. E aí, meu irmão, como que é a tua segunda-feira? A tão temida segunda-feira, quando você chega na empresa, como que você dá conta? Cara, é Deus, né? Porque, na realidade, vários desses produtos aí nasceram da minha cabecinha, né? E, e a gente já falou isso aqui sobre isso. Que tem coisa aí que Deus que mandou para mim, sabe? Que Deus falou, não, faz desse jeito que vai ser melhor assim. E, e realmente Deus fala com a gente, né? Para quem quer escutar, logicamente. E você vê aí, esses 14 produtos aí, quando eu olho para trás, eu falo, pô, como é que eu consegui fazer isso? Como é que a gente está conseguindo caminhar com uma quantidade reduzida de colaborador? A gente é uma empresa, uma pequena empresa aqui em Cianorte, tem aí 30 colaboradores, mais ou menos. Chegamos a um pouco mais, chegamos numa época aí até 40. Mas quando eu olho para trás, eu até não entendo como é que a gente conseguiu fazer tantos desenvolvimentos, conseguir tantos clientes, com financeiro reduzido, com... Então a resposta que eu te dou é Deus, cara. É Deus que me segura, que me sustenta, que me orienta, que me dá sabedoria para poder gerenciar isso, fazer as coisas acontecerem da minha maneira, mas é desafio. Quando eu chego na segunda-feira aqui, para mim é muito gratificante, tá? Eu não levo esse peso comigo. Realmente, a gente tem muitas dificuldades. A gente está uma empresa pequena, economia retraída, falta de mão de obra, a gente veio de uma pandemia e várias coisas, mas isso não me afeta. Eu tenho uma inteligência emocional, isso que eu acho que eu posso dizer, uma mentalidade que dificilmente me abalam em algumas situações. Então a segunda-feira para mim é tranquila. Gosto de vir para cá, gosto de estar dentro da empresa, gosto de resolver problemas. É lógico que a gente, né, tem dia que não vou chegar aqui todo dia dando risada, mas realmente eu não levo muitos problemas para casa, muito raramente a minha esposa, às vezes ela puxa a orelha lá, fala, você está muito preocupado hoje, mas aí a gente já se reconecta de novo e realmente não sei como é que eu levo. Se você se for falar para mim assim, como é que você consegue fazer? Eu não Qual a sei, cara. receita, Qual a né? receita? Não sei, cara. Eu sei que Deus tem me sustentado muito, me dando sabedoria, me dando saúde, porque senão, se fosse só pelas minhas forças, não conseguiria fazer nem um terço do que a gente tem hoje. E não sei se é o pessoal que está na live conhece a nossa empresa, conhece a nossa estrutura. Até convido, se alguém quiser vir conhecer, a gente vai receber vocês de braços abertos aqui. É uma estrutura bem bacana, eu acho que vão se surpreender com os colaboradores que estão aqui com a gente, com a nossa estrutura, como a gente trata cada colaborador, como a gente tem geladeira aqui para eles, a gente tem várias coisas aqui que você só vê em Centro Grande, mas tem uma empresa aqui de Cianorte que faz a mesma coisa, tá, gente? Então serão bem-vindos se vocês quiserem visitar a gente aqui. Olha aí, que legal. Legal. O Denis, uma pergunta um pouco capciosa, como eu Olha diria. lá, olha lá, olha lá. Você falou de um pouquinho aí das suas dificuldades, né? Como você Bastante. começou, né? Ao longo aí de alguns anos. Se o Denis pudesse voltar no tempo e o Denis pudesse dar um conselho pro Denis, Nossa Senhora. o que o Denis diria pro Denis? Rapaz, boa pergunta. É assim, uma das coisas que eu mudaria, assim, Alessandro, é ter colocado Deus na frente dos negócios antes
Uau. e não demorado tanto para perceber isso, sabe? Que a gente é jovem, era jovem na época que construiu a empresa e a gente tem vários sonhos e quer fazer com a força dos nossos braços, né? Uhum. E quer fazer com a inteligência que a gente tem, da nossa maneira, e aí você vê que as coisas não são assim, né? Você só consegue ir até um certo ponto. Então, se eu pudesse mudar uma coisa, seria essa, cara. Coloque Deus na frente de tudo e seus planos serão abençoados. Isso eu tenho uma convicção muito, muito clara na minha mente, isso. A gente apanha às vezes porque parece que a gente gosta, né? A gente sabe de algumas coisas, mas a gente demora para decidir, demora para ter isso no centro da nossa vida e não tem como fugir, cara. Não tem como. Então isso eu mudaria. Então não basta ser criativo, não basta ter uma boa gestão, Não, é cara, não. preciso ter Deus como centro. Não tem como, não tem como. Por isso que eu chamei ele para ser meu sócio, porque eu não dei conta sozinho. Olha aí. Agora tem essa história. Era a pergunta que eu ia te fazer. Já que você tá falando disso daí, Aham. eu ia te pedir para você contar pra galera aí como que é essa história que você chamou Deus para ser seu sócio. Chamei, eu tive a petulância de chamar Deus para ser meu sócio, cara. E assim, e eu tinha separado da minha sociedade, né? Olha só que coisa, que controverso aí, né? Porque a sociedade, como eu falei, foi um momento de aprendizado, de erros, de acertos, mas a gente chegou num consenso para terminar essa sociedade em 2015, 2014 para 2015 ali, a gente finalizou a sociedade, né? E aí, assim, a gente, imaturo, a gente acha que sempre os problemas é dos sócios, né? Ah, o sócio não pensa correto, o sócio não fez a coisa que eu queria, o sócio. E dificilmente a gente olha para dentro da gente e fala, não, mas eu também não fiz muita coisa. Uhum. Eu deixei muita coisa a desejar, eu não fiz isso e etc, não fiz. E nesse momento que eu separei, eu fiz uma reflexão muito grande, né? E aí, quando eu cheguei no escritório, dias depois de separar a sociedade, que eu sentei na minha cadeira. Na realidade, eu fui para casa, quando eu estava em casa, eu falei assim, pô, hoje eu vou chegar lá muito bem, cara. Vou ser dono sozinho do bagulho. Vou mandar, vou desmandar, vou fazer do jeito que vem na minha cabeça, etc. E saí de casa e fui feliz, etc. Mas quando sentei naquela cadeira e comecei a falar, mano, eu tenho que fazer isso. Aí a lágrima correu, cara. Confesso para vocês que senti falta dos meus sócios, olha só, com todas as dificuldades que a gente tinha, com todas as cabeças pensantes diferentes. Quando eu cheguei aquele dia do escritório, eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? E aí a gente vê que não sabe nada, cara, que a gente precisa de auxílio de outras pessoas. Por isso que um dos conselhos que eu dou aí é você buscar um sócio. Sociedade não é ruim de maneira alguma. E aí eu lembro que naquela semana eu fui criado na igreja evangélica, né? Minha mãe me levava na famosa tarde da bênção, na Olha. presbiteriana renovada. E aí, conforme a gente vai crescendo, a gente vai tomando alguns outros rumos. Mas Deus sempre foi muito presente na minha vida, né? Inclusive, quando eu comprei a empresa é uma promessa na minha vida de Deus. Tanto que para comprar não foi fácil. Tem mais histórias aí por trás, tá? Mas a gente conseguiu comprar e etc. E aí eu cheguei na empresa naquela semana e comecei a falar, não, cara, sozinho eu não vou dar conta. E aí, por coincidência, ou eu digo por providência, né? Eu estava navegando na internet e vi um livro. Eu até esqueci de colocar o livro aí na indicação de livro, mas a gente pode pôr depois, tá? Chama Sociedade com Deus. Eu não vou me lembrar agora os autores. E eu comecei a ler esse livro. Olhei aquele livro e tal. Comprei na época, eu tinha um tablet, a gente comprou ali baixei o livro online, o PDF, e comecei a ler aquele livro. Cara, um livro espetacular. Mudou a minha mente em relação a fé e negócios. Porque antigamente eu achava que Deus não estava nem aí para dinheiro. E eu acho que ele não está mesmo, tá? Ele está muito, ele está preocupado com você, com a sua salvação, na realidade, né? Só que o dinheiro faz parte do mundo, né?
O negócio faz parte da sua vida. E se ele faz parte da sua vida, Deus quer estar junto com você. E eu tinha uma mentalidade um pouco diferente. Eu achava que não, que a minha empresa aqui eu tenho que me virar, tenho que dar meus pulos. E Deus vai trabalhar em outra área da minha vida, cara. Vai, sei lá o que Deus vai fazer comigo. E a partir daquela leitura daquele livro, eu mudei realmente a visão. Eu falei, não, cara, Deus importa comigo. E aí eu lembro que no começo do livro, uma das perguntas que o livro fazia era assim, que tal você convidar Deus a ser seu sócio? E aí foi o que eu acabei fazendo num dia de manhã, que eu estava sozinho, cheio de problemas para resolver, mas eu parei um minuto e realmente falei com Deus aquele dia se ele queria ser meu sócio. E por incrível que pareça, ele mandou a resposta para mim alguns dias depois, através de uma irmãzinha que eu tenho ali no fundo. E ela apareceu lá para mim do nada, né? Que a gente costuma falar assim do nada. E aí Deus começou a falar através dela para mim algumas coisas que eu tinha pedido no secreto, no meu ambiente de trabalho, no meu quarto, que só eu e Deus sabia, entendeu? E aí você vê que Deus fala hoje como ele falava no Antigo Testamento. É o mesmo Deus, as mesmas promessas, as mesmas coisas que vêm lá de trás acontecem ainda hoje na nossa vida. E eu sou testemunha disso, porque ele falou comigo claramente o que ele queria de mim, o que ele queria, as decisões, algumas coisas que ele queria que eu fizesse. E coincidentemente ou não, quando Deus entrou para ser sócio, as coisas pioraram. Olha aí, ó. Se a galera tava achando agora, o cara. Agora vai nadar de O braçada. cara é Deus, agora ele Quando arrebenta. Deus entrou no negócio, meu amigo, aí as coisas pioraram. As coisas pioraram, mas hoje eu entendo que, na realidade, as coisas foram entrando no eixo, na realidade, né? Deus escuta as coisas que a gente não escuta, presencia coisas que a gente não está presente, e aí as coisas pioraram em alguns anos seguintes ali, mas depois, hoje, olhando para trás, eu vejo que não tinha outra maneira, não tinha como a gente prosseguir com a empresa se não fosse daquela maneira. Então Deus vem me guiando assim, claramente. Sou muito grato a Deus, agradeço demais a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida, em detalhes, na realidade, né? A gente vem entrevistando pessoas aqui, e é impressionante como algumas frases vêm se repetindo. Eu venho aprendendo mais do que eu venho aprendendo mais com os entrevistados aqui do que os entrevistados talvez venham aprender com a gente, né? Uhum. E essa frase é repetida aqui nos últimos podcasts, né? Deus tem sido bom com a gente em todos os detalhes, e realmente eu sou testemunha disso. Deus vem nos sustentando, a nossa empresa, a nossa casa, o nosso lar, de maneira assim ímpar. Não tem como eu fico até com vergonha, cara. Realmente olhando para trás assim, falo, mas por que Deus vem fazendo isso comigo? Eu sou um pecador, eu tenho tanto defeito, eu faço tanta coisa errada, cara, e Deus vem cuidando assim desse jeito, chega a constranger a gente, na realidade, né? Mas Deus vem sendo meu sócio desde 2015, 2016 aí, cara. Vem nos guiando, vem nos guiando. É uma leitura obrigatória, vamos deixar para vocês comprarem esse livro, que é um livro divisor de águas na minha vida. Vai ficar o link pra Sociedade galera. com Deus. O link a gente deixa lá no YouTube, assim que o vídeo for pro ar, vai ter na descrição do vídeo o link dos livros. E só complementando, que daí eu já estou falando mesmo, né? Talvez as pessoas possam perguntar, esse cara tá doido, né? Será que Deus fala assim, cara? E fala, Deus fala sim. Mas você tem que fazer a sua parte, porque a sociedade, Deus faz a parte dele e você tem que fazer a sua, né? Porque senão as coisas não acontecem. Não adianta você pedir só a Deus de ficar de braço cruzado e que as coisas não vão cair do céu, né? Mas aí o que eu fiz assim para me relacionar com Deus? Porque assim, na época que eu pedi isso para ele, eu falei assim, o senhor me ajuda? O senhor quer ser meu sócio? Porque eu não dou conta sozinho. E aí eu comecei a ler a Bíblia. Do meu jeito, da minha maneira, aos pouquinhos, gradativamente. Comecei a ler por Provérbios, depois li Eclesiastes. E aí você tem algumas maneiras de você ler a Bíblia, porque a Bíblia, nesses 2 livros que eu falei aí, eles são muito
como é que eu falo para vocês? Assim, são muito claros e transparentes. Você pode ler esses livros com os olhos físicos, porque eles dão sugestão para você que você é só você colocar na sua vida, realmente executar aqueles passos ali, cara, que você já está na frente de 90% dos empresários ou da população. Então você pode ler a Bíblia como um livro histórico, um livro físico mesmo, ali com os olhos físicos, com o olho da razão, entendeu? É isso que eu queria dizer. E aí é lógico que depois alguns mistérios começam a acontecer. Que tipo assim, você chega na empresa, e eu tirava, tá, gente? Todo dia de manhã, eu chego na empresa até hoje, eu gosto de ler, pelo menos ali 15, 20, 30 minutos, e ler uma passagem da Bíblia, um devocional, alguma coisa assim. E é interessante que quando você começa a ter esse relacionamento com a palavra de Deus, você começa a ver alguns mistérios. Então, às vezes, você chega na empresa totalmente atordoado, não sabendo muito o que faz, e você abre a página lá e tem uma mensagem para você, cara. E aí você vai falar, não, o Denis está ficando louco. Eu falei, então eu tô, porque falava para mim. Legal, legal. Falava claramente para mim. Então, primeira coisa, um conselho que eu dou para vocês, separe um tempo dentro da sua empresa para ler a Bíblia. Pode ser a religião que for, que você tiver. Comece lendo por Provérbios, comece lendo por Eclesiastes, você vai aprender muito. E depois você vai ver que coisas misteriosas vão começar a acontecer na sua vida. O segundo coisa que eu queria dizer, deixar de sugestão, é você ter fé, porque você precisa acreditar que Deus existe. Porque como é que você vai chamar alguém para ser seu sócio se você não acha que ele existe? Então, assim, ter fé. Você precisa caminhar para Deus pôr o chão. Você precisa realmente dar um passo de fé. Então, quando você estiver na empresa dando tudo errado, você precisa acreditar em algumas coisas que você não vê, né? Então, realmente, umas coisas que eu fiz, cara, tava tudo bagunçado, tudo indo por água abaixo, saindo de uma sociedade, 1000 coisas para fazer, mas eu tinha uma fé. E aí Deus entra na jogada porque você fala, não, como é que eu tô dando fé assim? Porque tá dando tudo errado, cara. E aí, mas não, é Deus te direcionando e te dando a fé, né? E o terceiro e o último que eu poderia deixar para você de sugestão é a oração. Então, como é que você vai ter um sócio que você não conversa com o sócio? Então, você precisa marcar uma reunião diária com o seu sócio para poder conversar com ele, trocar umas ideias com ele. E eu, gente, sou assim, ó. Eu sou muito, muito tranquilo de falar. Você tem que falar com Deus igual você fala com uma pessoa próxima, um amigo realmente. Você precisa ter essa intimidade com ele. Não é nada difícil, porque tem gente que tem dificuldade em orar e falar com Deus. E na realidade ele está ali para te ajudar, cara. Ele quer te ajudar. Então, fale com Deus realmente de coração. Senhor, não estou dando conta. Senhor, eu preciso da sua ajuda. Senhor, eu preciso pagar uma conta. Gente, assim, ó. Quantas e quantas vezes eu cheguei dentro da empresa, abri o nosso extrato bancário e falei, não sei como é que eu vou pagar a conta. Amanhã não sei como é que eu vou pagar, mas, Senhor, eu preciso da ajuda. E no outro dia o dinheiro estava lá. Não me pergunte como, não me pergunte de que jeito, de que maneira, mas estava lá. E eu vejo que isso é através do relacionamento que a gente tem com Deus. Então, a oração é um jeito de você falar para ele, de pedir socorro para ele, de agradecer também, não esquecer de agradecer, porque a gente, mesmo não merecendo, ele nos abençoa tanto, né? Então, a oração é o último desses passos que me fez me aproximar muito de Deus, sabe? E é esse conselho que eu deixo para vocês. A oração é você pedir a Deus, mas você também tem que ação, né? Orar e partir para ação. Não adianta você, Senhor, paga a conta aqui. Ele te dá o dinheiro, você não tem a capacidade nem de levantar e na lotérica pagar a conta, aí fica difícil, né? Então é a junção das duas coisas. Mas esse é o conselho que eu queria deixar para vocês aí. Perfeito. Eu costumo dizer que vida pessoal e vida espiritual andam de mãos dadas, né? E se nós fôssemos, pegando a tua fala, se nós fôssemos pegar algumas palavras-chave, né? Até fiz uma anotação aqui. Você falou a respeito da fé, que é a convicção, é a certeza de que você vai conquistar aquilo que você almeja, né? Sim. Sem mesmo você enxergar uma luz no fim do túnel, né? Não tem o dinheiro para pagar o boleto e você continuar ali
crendo, né? Com Crendo. essa convicção que no final do dia as coisas vão ser resolvidas, né? Com certeza. Uma outra palavra que você comentou é obediência, né? É mesmo você não ver uma luz no final do túnel e você continuar obedecendo, fazendo aquilo que Deus colocou no teu coração para ser feito. A obediência, assim, às vezes a gente desobedece um pouco, né? Como um filho travessinho em casa, a gente desobedece. Mas eu tento realmente, quando Deus fala através de algumas pessoas que estão ao meu redor, eu realmente tento obedecer, sabe? E eu acho que é por isso que Deus tem colocado tantas coisas na minha vida, porque Ele sabe que se Ele me pedir realmente, talvez no começo ali eu dou uma titubeada, a gente fica indeciso e tal, mas Ele sabe que eu tenho esse perfil, que eu vou fazer, que não é fácil, às vezes a gente vai fazer coisa que vai desagradar, que vai machucar as pessoas que estão ali ao nosso redor, alguns colaboradores que a gente. Muitas vezes eu tive que dispensar colaboradores, porque Deus falou comigo, cara. Porque eu pedi realmente, falou, não, aqui é o ponto final, daqui, deixa que eu tomo conta. E aí, na hora você fala assim, não, senhor, mas eu preciso. Ele falou, não, mas você tem que mandar embora. E aí você tomar a decisão é complicado. E aí vem a obediência. Obediência. Porque se você não for obediente, existem algumas consequências que você vai tomar. Exatamente Que você vai ter. Mas eu tento ser, Alessandro, o mais obediente possível. Eu tento estar muito conectado com Deus. Não é fácil na correria, a gente acaba se perdendo, mas essa conexão com Deus aí, para mim, é importante demais, demais. Legal. E mais duas palavras que eu anotei aqui de tudo que você falou é a perseverança. Porque em meio a toda a turbulência do dia a dia, né, troca de sócio, né, você tendo que ser estratégico, enfim, você ser perseverante, você continuar olhando para um propósito, não é fácil, né? Não é fácil. Porque você, igual eu te falei, tem hora que você acha que você não tem mais força, né? E aí é onde realmente Deus entra, porque se não é a provisão dele, cara, você não vai longe, não tem como. E que entra realmente a última palavra que eu anotei aqui, que é o relacionamento. Relacionamento. É como um casamento, né? Você precisa ter relacionamento diário ali, né? Para que as coisas andem bem, né? E com Deus é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, Alessandro. E eu vejo assim muitos empresários, né? Eu participo de alguns grupos de empresários aí principalmente nos últimos 2 anos, né? E a gente vê como as pessoas são alienadas de Deus. Na realidade, assim, primeiro que eles não acreditam, né? Eles não acreditam realmente. Eles até falam de Deus, mas é da boca para fora ou realmente não acreditam. Principalmente na área de tecnologia, que é muita razão, você vê empresários que são completamente ateus, né? Não acreditam em Deus. Mas isso não me surpreende, porque o cara ele não vai numa igreja, ele não lê a palavra de Deus, ele não ora, ele não fala com Deus, ele não tem relacionamento com Deus. Como é que esse cara vai acreditar em Deus? Então, assim, não tem como. Tem como. E aí ele vai fazendo as coisas conforme a força do braço dele realmente. E é por isso que você vê aí muitas empresas falindo, muito bons negócios falindo. E aí você vai para a área pessoal, o casamento em ruínas, a família totalmente perdida. E aí a gente se encontra nesse mundo que é hoje, né? Isso me fez também mudar. Por isso que eu falo para vocês, a empresa faz parte de um projeto de Deus, cara. Porque assim, eu nunca tive tanta oportunidade de falar de Deus como eu tendo uma empresa, entendeu? Eu tenho a capacidade, por exemplo, de ir ali embaixo e falar para 30, 35 pessoas a hora que eu quiser. Né? Lógico que a gente não vai fazer isso, né? Assim, mas por isso que eu mudei o meu conceito. Então, Deus está dentro das empresas, cara. E no meu modo de dizer, é uma obrigação dos empreendedores, dos donos de empresa, trazer Deus para a empresa. Porque é um lugar onde você vai falar de Deus. E aí, para você ter isso, você precisa desse relacionamento que eu falei. Começa lendo a Bíblia, do seu jeito, com o seu entendimento. Começa tendo fé, porque se você começar a ler a Bíblia, você vai ver ali que, pô, tem uns caras muito malucos ali que tem histórias lindas na Bíblia. Fala, pô, por que fez com ele, por que não vai fazer comigo? E aí você começa tendo fé, e depois você tem que começar a falar com Deus.
E aí você começa a abrir os ouvidos para escutar coisas que você não escutava antes. Você começa a ver coisas, prestar atenção em coisas que antes você não via. E aí Deus vai te moldando e vai te levando para onde Ele quer. Tem mais isso ainda. Ele vai te levar para onde Ele quer. Às vezes não é o que você precisa. Legal, né? Perfeito. Ô, Denis, pessoal que está na live, a gente caminha para os momentos finais da nossa live. Mas assim, como que você define sucesso? Depois de toda essa história que você compartilhou com a gente. Sucesso. Sucesso. Não sei como é que é sucesso para mim. Não, sucesso, Alessandro. Assim, muitos confundem com dinheiro, né? Dinheiro, fama, carros importados, viagens, etc. Muitas pessoas confundem isso, né? Para mim, assim, o sucesso é um equilíbrio, cara, um equilíbrio das áreas da minha vida. Se eu tiver bem com a minha família, se eu tiver bem de saúde, se eu tiver bem de cabeça, se eu tiver bem na empresa, para mim isso é sucesso, sabe? É eu tendo um produto que atenda bem os nossos clientes, tendo financeiro, sim, equilibrado, que não nos prive de alguns confortos. Mas eu acho que é a junção de várias coisas, não só dinheiro, fama, que a maioria confunde, né? Então, assim, para mim é essa junção aí, tá? E a família no centro, não tem como. Hoje a minha família mesmo que eu tenho, é a Michelle e as minhas duas crianças, a Laura e a Luísa, né? O resto a gente é parente, né? Que a gente tem um carinho enorme, mas são os nossos parentes. Mas a família é o nosso centro. Eu vejo assim que sucesso também é muito ligado à nossa família. Esse dia eu estava conversando com a minha esposa assim, e a gente olhando as nossas duas meninas, né? A educação que a gente dá para elas, o comportamento que a gente vê delas, principalmente quando estão longe da gente, e ver, esses dias eu vi a minha pequenininha falando alguma coisa de Deus, eu não lembro o que ela falou uma frase bonitinha, e aí eu falo, pô, isso é sucesso, sabe? Isso é sucesso em ver que os nossos filhos estão sendo criados e treinados da mesma maneira que a gente sim, gostaria que a gente fosse criado na época, sabe? E a gente vê que eles estão caminhando nisso também. Então, para mim não tem valor a gente ver as nossas filhas sendo realmente rezando, orando antes de dormir, comendo na mesa e agradecendo a Jesus. Isso não tem valor, cara. Isso excede muito mais do que dinheiro, do que fama, do que... Então, eu falo assim, de maneira geral, é um equilíbrio em todas as nossas áreas aí, tá? Perfeito, perfeito. Pergunta, Xará. É isso. Pode fazer, isso, pode fazer né? pergunta, eu gostei. Tem um livro, né? Você tem mais um livro para compartilhar com a galera, que se você Eu deixou... tenho, assim, Alessandro, como a gente é voltado a muita tecnologia, né? Eu separei um livro, chama-se A Startup Enxuta, tá? Não me lembro o autor, depois a gente vai colocar na descrição do vídeo. A Startup Enxuta é um livro bacana, eu li já umas 2, 3 vezes, porque ele ensina como você criar negócios de maneira rápida, ensina você a errar rápido, e se não der certo, você pivota, começa logo, gasta pouco dinheiro e já vai para a segunda ideia e bola para frente. Se aquela ideia não deu certo, vamos fazer a segunda, a terceira, a quarta. Apesar do nome ser startup, mas ela se aplica aos negócios em geral, entendeu? Então você pode aplicar em vários segmentos. Até na vida pessoal, né? Até na vida pessoal, exatamente. E o outro livro que eu falei é A Sociedade com Deus, que é um livro legal, esqueci também o nome do autor, mas foi um livro que me abriu a mente, que me socorreu no momento que eu estava totalmente perdido, que eu precisava de uma orientação e do nada ele me pôs na minha tela lá e eu comecei a ler e ele realmente me mostrou que Deus quer fazer parte da nossa vida e dos nossos negócios. Olha aí. Legal. Tem livro, Xará? Vou deixar um livro chamado Vinho Novo é Melhor. Muito legal. Conta a história de um americano que também passou por algumas situações adversas na vida, enfim, e com Deus ele conseguiu resolver a situação. Olha só. Eu quero compartilhar também com a galera aí um livro, A Psicologia Financeira.
Então vai ter também na descrição ali o link para comprar o livro, o nome do autor, mas que faz muito sentido, não só para o mundo dos negócios, mas para a nossa vida pessoal também. Porque não adianta também ganhar dinheiro e você não ter a saúde emocional para lidar com ele, né? Você não ter uma saúde financeira bem construída. Você precisa aprender a trabalhar com dinheiro, né? Gente, muito obrigado para você que ficou ao vivo com a gente até aqui. Para você que vai assistir posteriormente, obrigado. Curte, comenta, dá aquele like que nos ajuda muito. E lembrando, quem ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, né? Verdade. Porque na semana que vem a gente já disponibiliza o vídeo completo lá no canal do YouTube. Então entra lá, podcast Conexão Empreendedora, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. É isso aí. É isso. E dá uma olhada nos vídeos que já tem lá no canal e compartilha. Manda no grupo de WhatsApp, manda nas suas redes sociais. Ô, Alessandro, só para dizer também que a gente semanalmente, a partir, acho que dessa semana, a gente já está lançando alguns mini vídeos dentro do nosso canal do podcast, Conexão Empreendedora, alguns livros que dão dicas valiosas sobre empreendedorismo, como abrir sua empresa, de várias áreas ali. Então, fique ligado, pessoal. Toda semana a gente vai ter 1 ou 2 vídeos novos que vai ser feito pela nossa querida Danusa, elaborado ali com todo carinho, com todo detalhe, realmente, para que fique claro para vocês aí. São vídeos curtos, né, de 3, 5 minutos, 6 minutos no máximo, mas que vão trazer uns insights legais para você aí que quer abrir uma empresa ou que já tem uma empresa. Vale a pena vocês acompanharem mais de perto o canal, tá bom, gente? Valeu, pessoal. Muito obrigado e até a Um próxima. abraço. Tchau, Valeu, tchau. galera. Tchau, tchau.